É isso aí. Então tá tudo pronto com o Gustavo, ele já está ouvindo a gente, exatamente no momento em que ele tirou o fone, levantou, eu ia chamar ele, mas tudo bem. O Gustavo Galvão, que é o doutor em economia, que vai participar aqui do programa, vai falar sobre um tema... Ele que é economista do BNDES e assessor parlamentar, né, Wellington? Sim, exatamente. Mas uma coisa importante é que essa questão da criptomoeda. O Gustavo chegou aí agora, o Gustavo vai falar sobre criptomoeda e o monopólio do dólar, né? Vamos falar sobre isso. Gustavo, bom dia. Bom dia, Gustavo. É um prazer enorme ter você aqui no Duplo Expresso, hein? Bom dia, é um prazer meu. Bom dia, Wellington. Bom dia, Rômulo. Bom dia, ouvintes do Duplo Expresso. Telespectadores, né? Quer dizer, na verdade, a palavra telespectadores não tem nada a ver com imagem. Tele significa distância, espectadores é espectador à distância. Mas, nesse caso aí... Telespectadores. Mas a televisão tomou posse disso e ficou parecendo que é coisa de televisão, não tem nada a ver. Tele significa distância, tá? Espectadores é quem está ouvindo, no caso, recebendo a informação. Gustavo, eu quero que você... primeiro, mais uma vez, eu quero agradecer, já agradeci antes de chamar você, a sua presença aqui, muito importante para a gente, porque você é uma pessoa de inteligência singular, e isso, pessoas como você precisam ter voz. E depois de muita insistência, minha e do Rômulus, conseguimos trazer você aqui para o Duplo Expresso, e eu já vou anunciando, já como comentarista, Rômulus, porque eu já acertei isso com o Gustavo, ontem mesmo. Gustavo vai ficar vindo regularmente aqui ao programa. Ele não tem tempo para produzir artigos, mas para essa conversa aqui com vídeo, ele virá sempre para poder trazer a economia como ela deve ser tratada, né? Para que todas as pessoas possam ter acesso a essa importante vertente que faz parte do nosso, da nossa realidade, que é a economia. Gustavo, criptomoeda é uma tendência mundial. Temos aí o Bitcoin, que foi criado, temos aí a Venezuela, que criou uma moeda, uma criptomoeda para poder se desvincular um pouco do dólar, tendo o petróleo como lastro. Sabemos que moeda, ela só se sustenta através da confiança, e que o dólar, como o Rômulo falou no início do programa, que é um papelzinho verde impresso numa gráfica da esquina dos Estados Unidos, ganha um valor danado porque eles dizem que aquilo é um papel bom, certo? Como fica essa tendência? A Suécia já avisa que deverá lançar a própria criptomoeda, outros países já querem embarcar nessa mesma tendência. O Facebook quer abandonar praticamente redes sociais e virar uma plataforma de criptomoeda. Como é que vai ficar o dólar? Como é que vai ficar o mundo com essas criptomoedas? Wellington, só complementando o que você está dizendo. China, que não é boba, está pegando ouro, porque sabe que esse papelzinho aí não vai durar mais muito tempo, não. E a Alemanha tinha muito ouro que ela guardava nos Estados Unidos, no Fed, em Nova York, das reservas da Alemanha. A Alemanha, que, como a gente sabe, é um grande exportador, tem um saldo enorme comercial. Um tempo atrás, a Alemanha falou, olha só, não, obrigado por guardar o ouro todo esse tempo, a gente quer de volta. Quando foi olhar, não tinha mais ouro nenhum. Pois é, exatamente. Roubaram o ouro alemão. Gustavo, agora vamos falar aí sobre... Explica um pouquinho também o que é criptomoeda para o nosso público e sobre os riscos da presença da criptomoeda nas relações econômicas para o dólar, que hoje monopoliza todo o comércio internacional. Olá, primeiro eu quero agradecer os elogios, Wellington, eu espero merecê-los. Primeiro, o que é criptomoeda, né? Primeiramente, eu não considero a criptomoeda realmente uma moeda, né? As criptomoedas, a maioria dos autores hoje chamam, de maneira teórica, né, de criptoativos financeiros. Eles não são moedas, não têm funções básicas da moeda. A moeda teria 3 funções básicas: ser meio de pagamento, ser reserva de valor e unidade de conta.
né? Unidade de conta em quê? Em contratos, em balanços, etc., né? Nenhuma criptomoeda hoje, a compras não são meio de pagamento, né? Não conheço dívidas ou contratos ou transações comerciais que são pagas com criptomoedas. Não é reserva de valor, porque o valor delas variam muito, né? Diariamente, etc., né? Diariamente, semanalmente, mensalmente, em grande proporção, né? Então, elas também não podem ser consideradas reserva de valor, não são unidade de conta, não tem nenhum balanço, não tem nenhum contrato que eu conheça, a não ser de contrato futuro agora no mercado, na Bolsa de Mercadorias de Chicago, né? Mas não tem contratos comerciais que tenham nenhuma criptomoeda como unidade de conta. Então, elas são criptoativos financeiros, o que no futuro talvez possam vir a ser uma moeda, né? Mas isso já é alguma coisa. Na verdade, elas, além de ser criptoativos financeiros, elas também podem ser veículos de transporte de valor internacional. Você pode comprar uma moeda Brasil, né, uma criptomoeda, e transferir esse valor para alguém, por exemplo, né, em outro país. Inclusive, a China e a Venezuela tiveram problemas com as criptomoedas sendo usadas como veículo de movimentações ilegais de capitais que em tese prejudicava a política econômica desses países. Por exemplo, no caso da China, ela proibiu o uso de criptomoedas porque os chineses dando dinheiro para os países ilegalmente, que hoje a gente sabe que em controle de capitais. Ajudou a inspirar os criptomoedas. Na Venezuela, a criptomoeda estava sendo usada também como meio de Gustavo, a gente está tendo um problema com o seu áudio. Talvez seja melhor cortar a sua imagem e deixar só a voz, para ver se para de cortar. Desde que você começou a falar da proibição da China, das criptomoedas, você sabe tirar a câmera? Acho que sim. Está ouvindo? Pode continuar, estamos ouvindo. Deu para entender? Fala desde a questão da China, que ela proibiu o uso de criptomoedas. Sim. A China proibiu o uso de criptomoedas no país porque estava prejudicando a política econômica chinesa. A China tem um controle de capitais rígido, que tem várias funções para, né, controlar, por exemplo, a taxa de juros e manter as reservas, né? E a China, por exemplo, a China tem um problema de fuga de capitais grande, porque é um país fechado, né? E muita gente ganhou, tanto estrangeiro quanto chinês, ganharam muito dinheiro na China, e uma parte desse pessoal quer guardar o seu dinheiro em Europa, nos Estados Unidos, né? E os chineses, isso é muito difícil, né? É proibido só para fazer algum tipo de investimento estrangeiro, permitido saída de capitais. Mas o que os chineses estavam fazendo? Eles compravam uma criptomoeda na China, depois transferiam para os Estados Unidos ou outro lugar. Então, eles proibiram os chineses de utilizarem criptomoedas. Isso não impede, porém, o fato da China ser um dos maiores mineradores de bitcoins do mundo, né? Pelo fato de ter a tarifa de eletricidade é barata lá. Gustavo, essa observação que você faz do uso de criptomoedas pelos chineses frustrando a política cambial da China, monetária, ela lembra muito a questão da evasão de divisas no Brasil usando dólar cabo pelos doleiros, não é verdade? Sim, exatamente.
Exatamente isso. Mas, então é isso, a gente acho que entrou num parêntese, né? Então, a criptomoeda, eu chamaria então de criptoativo financeiro. E o caso do Petro, né? A criptomoeda venezuelana, ela é a mais próxima de vir a ser no futuro uma criptomoeda de fato. Porque uma moeda, eu acho que nenhum ativo financeiro, não conheço na história da humanidade, nenhum ativo financeiro que se transformou em moeda sem ser um ativo financeiro produzido por um Estado. Toda moeda, ela precisa, para se transformar numa moeda, alguma coisa, ela precisa ser aceita como meio de pagamento de impostos. Nós perdemos de novo o áudio. Perdemos o áudio do Gustavo. Oi? Oi, Gustavo. Nós perdemos o seu áudio desde que você estava falando que as moedas até hoje era um monopólio a emissão, a cunhagem de moeda do Estado, porque elas tinham que servir para pagamento de impostos. E a partir daí, o quê? Uma moeda não pode ser... Um ativo financeiro não pode transformar numa moeda como meio de pagamento de impostos, porque ele não vai conseguir atingir as que são, eu falei, meio de pagamento, reserva de valor e unidade de conta, se ele não for antes aceito como meio de pagamento de imposto. E o caso do Petro é interessante, porque ele já é meio de pagamento de impostos, e ele pode também transformar-se realmente moedas. Então, Gustavo, sua chamada está sendo encaminhada para a caixa de mensagens e estará sujeita a cobrança após o sinal. Gustavo, sou eu ligando para o Gustavo, porque o áudio está muito comprometido, eu estou tentando ligar para ele pelo método convencional para ver se a gente... Então exclui o Gustavo da conexão. Sim, pronto. Aí enquanto você está ligando aí, você corta seu microfone, eu vou conversando aqui com o público, tá bom? Você está assistindo ao programa Duplo Expresso, nós conversamos mais cedo com o Abel Paulo Gamba, e nesse exato momento a gente está falando com o doutor em economia Gustavo Galvão, que está comentando criptomoeda e o monopólio do dólar, né? Essa relação aí entre o surgimento de criptomoedas e o que isso pode representar na economia mundial, porque o dólar é visto como a referência, a moeda referência nas relações internacionais. Agora sim, Rômulo, é com você. Gustavo, pode prosseguir, então. A exposição está tendo problema, mas agora, infelizmente, mais uma vez, a qualidade da internet brasileira boicota o nosso programa. Vamos continuar. Pode, com a palavra, Gustavo. Então, a pergunta do Wellington foi como as criptomoedas podem afetar a hegemonia do dólar, né? Correto. É isso? Exatamente. Então, eu vou te dizer bem claramente. Eu acredito que nenhuma criptomoeda privada jamais vai afetar a hegemonia do dólar. Mas as criptomoedas criadas por estados podem sim afetar de alguma forma. Porém, uma criptomoeda mercadoria, como é o caso da Venezuela, e uma criptomoeda criada por um país pequeno como a Suécia, jamais poderá afetar a hegemonia do dólar. No caso de uma criptomoeda mercadoria, é porque uma mercadoria como o petróleo, por exemplo, uma moeda vinculada ao petróleo, ela varia muito de preço durante o ano, né? O preço do petróleo já foi $100,
já foi 30 dólares, 40 dólares. Isso faz com que ela não seja uma reserva de valor, não seja uma boa unidade de conta, né? Então, ela não vai ser uma ameaça ao dólar. Porém, no caso, por exemplo, na verdade, mesmo que seja produzida por um país como a Rússia, uma moeda mercadoria não vai afetar a hegemonia do dólar. Agora, se for feita por um país como a China, ou a União Europeia como todo, um euro, né, o cripto-euro, sim, pode afetar a hegemonia do dólar, porque a hegemonia financeira de uma moeda, ela depende que o país produtor daquela moeda seja um país que tem uma indústria mais competitiva até do que a dos Estados Unidos. Estão vendo? Estamos ouvindo. Então é isso, eu não acredito. Agora, eu acredito que as criptomoedas têm um futuro glorioso em várias funções importantes na sociedade. Inclusive, eu ouvi falar que o BNDES do Brasil, o nosso Banco Nacional de Desenvolvimento, está estudando utilizar a criptomoeda, com uma criptomoeda própria, né, como forma de controlar os seus tomadores de empréstimos, para que eles não utilizem o recurso de maneira ilícita ou fazendo desvio de finalidade. Então, assim, eles já estão estudando, porque a criptomoeda permite você rastreá-la e permite que só determinados, por exemplo, produtores de bens de capital nacional, capital brasileiro produzido no Brasil, possam receber aquela criptomoeda. Então, a criptomoeda permite milhares de possibilidades. E eu acredito que tem um futuro maravilhoso aí pela frente, em várias funções diferentes, como meio de financiamento, e etc., como ativo financeiro e como várias funções. Gustavo, muito interessante essa colocação que você coloca do BNDES estar estudando a criação de uma criptomoeda como um instrumento de aumentar o seu potencial de fiscalização de como seus recursos são empregados. Ninguém melhor do que você, que é um economista da casa, para falar disso, mas eu te pergunto, a gente sabe que há um problema no seio da administração pública, há um conflito entre o aparato do BNDES e o do Banco Central. Há uma certa rivalidade, e no atual governo golpista, o Banco Central está com mais alavancagem e conseguiu fazer aprovar a substituição da TJLP pela TLP. Os funcionários do Banco Central sempre alegaram que o fomento à economia com taxa de juros baixa pelo Banco Central frustrava, em parte, a política monetária do Banco Central e os apertos monetários. Você acha que com essa iniciativa, e o Banco Central também vem falando mal de criptomoedas direto, você acha que, nesse caso, uma criptomoeda criada pelo BNDES, que vai ajudar a delimitar o impacto dos seus empréstimos, mas, ao mesmo tempo, cria um rival potencial à moeda cunhada pelo Banco Central? Você acha que isso um efeito anula o outro, ou que o Banco Central vai continuar antagonizando o BNDES? Como você vê isso? Eu acho que talvez o Banco Central fique preocupado simplesmente pelo fato de ser uma novidade financeira que seja fora do controle deles. Mas isso não afeta nada a moeda, essa criptomoeda não afetaria nada a política econômica brasileira na prática, né? Não afetaria. Claro que o Banco Central é conservador, inclusive pensa muito como, assim, preocupado com os interesses dos banqueiros, né? Então, e os banqueiros, de fato, estão preocupados com criptomoedas. Isso aí é evidente, é uma coisa interessante que o Endo, por exemplo, é um entusiasta da criptomoeda, né? De fato, o setor financeiro internacional fica preocupado com as criptomoedas, porque você permite fazer transações fora do controle do sistema bancário. E no caso dos Estados Unidos, tem preocupação com as criptomoedas, sim,
Por quê? Exatamente porque, como a gente viu na Lava Jato e etc., dessas leis de lavagem de dinheiro que permitem que eles controlem toda a movimentação financeira mundial e, no caso dos bancos, tenham retornos e tarifas e juros, etc., nessas transações. E no caso dos Estados Unidos, tem um controle político, inclusive é usado como meio de processo jurídico, processos criminais, etc. Com as criptomoedas, isso foge ao controle deles. E por isso, eu acredito que eles não gostem, não sejam preocupados com as criptomoedas. No caso do Banco Central Brasileiro é a mesma coisa, porque eles estão vinculados a esse jogo de interesses internacional. Certo. Mas não como preocupação de afetar a hegemonia financeira do dólar, né? Mas é mais pela questão de controle das pessoas, controle sobre as movimentações financeiras criminais ou não criminais das pessoas, sonegação fiscal, evasão de divisas, todas essas coisas que estão associadas potencialmente à criminalidade, né? Ou alguém que queira escapar desse controle, né? Gustavo, logo na abertura do programa, eu comentava que, na nossa visão, o pecado do PT, que criou um problema do presidente Lula, do seu governo, para a finança internacional, para o deep state americano, não foram as políticas de remediação da pobreza no Brasil, de transformar o capitalismo brasileiro em algo menos desumano. Então, Bolsa Família, valorização do salário mínimo, luz para todos, Minha Casa Minha Vida, com subsídio, etc. Quem tem problema com isso é a elite brasileira, que é escravocrata. Mas a finança internacional, que inclusive tecia elogios ao programa Bolsa Família, inclusive na revista The Economist, que é a Bíblia da Finança, não tinha um problema com isso. O problema da finança foi a mudança da inserção do Brasil no mundo. Então, entre outras coisas, na escala global, a participação do Brasil nos BRICS, que criou o novo Banco de Desenvolvimento para rivalizar com o Banco Mundial, criou o Fundo de Reservas para resgate de países com problema em balança de pagamentos, de solvência, para rivalizar com a FMI, e criou agora, o que tem relação com o que você está nos dizendo, o protocolo para comércio e investimento nas suas próprias moedas. Isso não avançou ainda muito, inclusive ao mesmo protocolo no Mercosul, para comércio nas suas próprias moedas locais, não usando mais o dólar. E aí eu te pergunto, a criptomoeda lastreada em mercadorias, como é o caso da Venezuela, poderia facilitar esse movimento de abandono das compensações ali nas balanças comerciais de comércio não usando o dólar? Você acha que a criptomoeda pode evoluir para ajudar nessa tendência a alijar o dólar do comércio entre esses rivais geoestratégicos dos Estados Unidos? Sim. A criptomoeda, como meio de pagamento e reserva de valor, ela é possível, principalmente se ela estiver lastreada numa mercadoria ou numa outra moeda. Uma moeda estatal comum. Por exemplo, no caso do Petro, né? Na caso da Venezuela, o Petro. A Venezuela pretende usá-lo como meio de pagamento internacional. De fato, ele é uma reserva de valor. Não é tão bom, mas também não é tão ruim como é o Bolívar, por exemplo, né? Mas ela é o petróleo. Então, o petróleo, principalmente como meio de pagamento, pode ser muito útil. Ele pode fazer transferências internacionais com o petro. Inclusive, reserva cambial da Venezuela, ou seja, transformar o petróleo numa reserva cambial ao invés do dólar. E no caso, por exemplo, os países do BRICS poderiam fazer uma criptomoeda própria para ser usada apenas como meio de pagamento internacional entre eles, vinculada, por exemplo, a alguma coisa. Pode ser vinculada a uma cesta de moedas desses países, por exemplo, ou vinculada a uma mercadoria. E poderia sim ser usada como meio de pagamento, e de fato isso realmente incomodaria os Estados Unidos, porque você não estaria usando o sistema SWIFT, né, o sistema de pagamento que ele controla, não estaria usando os seus sistemas financeiros, seus sistemas bancários. Então, realmente, eles podem ser usados, sim, como meio de pagamento internacional. Mas isso não
afetaria a hegemonia do dólar como principal reserva cambial, e principalmente pagamento internacional, claro que tirando esses 3 países, sim, no caso de meio de pagamento. Mas a principal função, o que determina a hegemonia do dólar, esse meio de pagamento é secundário. O que determina uma hegemonia monetária é ser reserva cambial de países. Isso somente no futuro, eu acredito, no futuro daqui 15, 20, 10 anos, 20 anos, pode ser o yuan, a moeda chinesa pode vir a ser, mas não a moeda de 3 países, não, de mais de um país não poderia ser. Eu não sei se eu acho que é 20 anos, não, Gustavo. Eu acho que é mais rápido do que isso, mas a gente tem que ver aí como evolui. Gustavo, é sensacional a sua explanação aqui para a gente. Como eu falei, esse tema você tem que voltar aí pelo menos umas 2 ou 3 vezes para falar ainda disso de moeda, porque é algo que é um tema absolutamente desconhecido do grande público. Até, vou te dizer, até em coluna econômica a gente vê muito pouco colocado na perspectiva que você traz aqui. E qual é a mensagem que você gostaria de deixar, em resumo, dessa sua fala, para quem está nos ouvindo? Eu gostaria de deixar o seguinte, eu acho que a Venezuela está trazendo uma coisa muito interessante, que o Petro, ela está... Talvez isso ajude, essa criação dessa moeda, né? Talvez ajudem a sair um pouco, o país colocar a cabeça para fora, porque eles estão no limiar de um colapso econômico total, porque você não tem, lá o Bolívar perdeu a referência, a manipulação do dólar na Venezuela pelos Estados Unidos e seus diversos recursos está numa situação calamitosa, a população está sofrendo muito, e eu acho que, no caso da Venezuela, como saída para ela, isso pode vir a ser uma coisa muito interessante. Então, assim, eu acho que é uma coisa interessante da gente observar, e quem sabe eles não estão criando aí uma coisa nova e que possa ser um exemplo para outros países subdesenvolvidos que sofrem muito por não terem crédito internacional ou sofrerem ataques cambiais. Então, isso eu acho que é uma coisa mais interessante de criptomoeda que eu já vi até hoje, esse exemplo da Venezuela. Rômulo, eu quero fazer uma pergunta ao Gustavo aí. Pergunta, uma sugestão já para a próxima participação. Gustavo, na sua próxima participação aqui, eu gostaria que você falasse e explicasse as razões de episódios como o da Líbia, que pretendia uma moeda fora do dólar, né, uma moeda africana, e de outros países que ensaiam, que toda vez que ensaiam sair do dólar, eles passam a sofrer um perverso ataque dos Estados Unidos, sobretudo, mas do sistema financeiro internacional, principalmente. Então, eu queria que esse fosse o seu tema de reflexão para a próxima participação aqui, né? Porque é um complemento do que a gente abriu hoje aqui com a sua primeira participação. Tá bom, Gustavo? Tudo bem. Só complementando o que o Wellington disse, Gustavo, excelente sugestão. O outro exemplo, como eu falei aqui no início do programa, foi quando Saddam Hussein falou que ia vender os barris de petróleo dele em euro, o cara não durou mais 3 semanas no poder. A invasão lá foi acelerada. Então, isso tem a ver, e eu acho, Gustavo, que conviria, né, você falar aí daquela questão de Bretton Woods, depois do abandono do lastro em metal do dólar, e que aí o governo Nixon mandou uma missão lá para a Arábia Saudita e para os outros países do Golfo, falando, olha, você tem que vender o petróleo em dólar, forçando, com o poder das armas, os caras a lastrearem o dólar em petróleo. Então, isso é importante e mostra, mostra, como o Wellington colocava, o perigo que é a ousadia desses países ameaçarem sair do dólar. Sim, vamos falar sobre isso, sim. Tá bom, então. Obrigado, Gustavo. Um grande abraço para você. Prazer tê-lo aqui com a gente, tá bom? Obrigado aí. Desculpe pelos problemas técnicos aqui. Isso aí não é problema assim. Isso é culpa da privatização do PSDB, que entregou empresas de telecomunicação aos amigos, tá bom? A culpa não é sua, não. E que doa
perdoa as multas por não cumprirem as metas, eles devolvem. E aí fala, não, agora eles vão investir com a multa. Então a gente sabe como é que é o esquema. Pois é, então, Gustavo, é isso aí. Tá, mais uma denúncia aqui. Nenhuma novidade, isso aí é desde a privataria tucana.